Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda a mais um programa Comunicando com Sabedoria. Enquanto o pessoal não entra, vamos escutando a música. Boa noite, amigo, seja bem-vindo. Guardar um pouquinho. Boa noite, meu amigo, seja muito bem-vindo. Boa noite, ele maravilhosa, seja muito bem-vinda. Já vamos começar, né? A música tá boa, mas hoje tem muito conteúdo. Então eu vou começar. Deixa eu pegar minha água aqui. Vamos lá. Boa noite, maravilhosa. Seja muito bem-vinda. Vamos lá então, pessoal. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Comunicando com Amor. Eu sou Carla Gabriela Delay, mentora, coach, palestrante, mãe, esposa, analista de perfil comportamental. E hoje, né, nesse programa lindo, eu vou falar sobre a origem de toda desordem no seu casamento. Então, chama as amigas, chama quem precisa ouvir, porque hoje a live vai estar muito interessante e tenho certeza que você pode que esse conteúdo vai contribuir na sua vida, mas também pode contribuir na vida de demais pessoas. Então, chama as amigas que precisam estar aqui para entender a origem de toda a desordem do casamento, que hoje eu vou falar umas coisas preciosas aqui para vocês, maravilhosas. Vamos começar, minhas lindas? Vamos começar? Que depois esse conteúdo fica gravado 24 horas, né? Depois vai lá para a comunidade das maravilhosas. Então, seja todo mundo bem-vindo a essa live. E vamos começar, né, minhas lindas? Então, vamos lá. O que eu vim falar hoje aqui para vocês? O que causa uma desordem no nosso relacionamento, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos também com amigos? O que causa essa desordem? E nada mais do que são os nossos vícios emocionais. Quem de vocês está aqui que conhece alguém que tem algum vício? Por exemplo, assim, Carla, eu conheço alguém que tem um vício de bebida, de álcool, de droga. É muito fácil, né? É muito fácil da gente encontrar pessoas que têm vícios em bebida, droga, né? E esse é muito fácil, não é, pessoal? Vocês conhecem pessoas assim que são realmente viciadas em droga, em álcool? Me falem aí, maravilhosas, se vocês conhecem essas pessoas que são. Que tem vícios assim, que dá pra olhar pra pessoa e você enxerga o vício da pessoa, você entende que a pessoa, quando ela tem aquele vício, ela fica numa abstinência total. Então, se você, mulher, conhece alguém que tem vícios em bebidas, em drogas, nós vamos falar de algo muito parecido aqui hoje, mas não é sobre drogas e álcool, e sim sobre os vícios emocionais. E Carla, o que é então esses vícios emocionais? Eu digo que para quem tá me assistindo e é uma mulher super racional, tipo assim, muito racional, então coloca a razão de lado, porque hoje nós vamos falar só sobre emoções. E a nossa emoção, ela se aloja
na nossa carne. Então não adianta eu ser racional aqui com vocês, falar sobre cognitivo, que não vai adiantar. Hoje nós estamos aqui para falar sobre emoções e mais especificamente vícios emocionais, os vícios que nós adquirimos lá na nossa infância. Eu não sei se vocês viram meus stories essa semana, né, que eu falei sobre uma xícara para mim que eu guardei do Carol, linda, maravilhosa. Olha só, eu guardei, né, de lembrança ali do falecimento do meu pai. Foi uma xícara que marcou muito pra mim de quando eu era criança. O meu pai e a minha mãe tinham um jogo de louça e eu sempre via aquela xícara. E quando eu fui tirar as coisas da casa dele, aquela xícara, aquele jogo de jantar que tinha aquela xícara, né, me trouxe lembranças e eu realmente guardei. Trouxe para casa e tô usando, né? Só que o que aquilo me remete? A uma lembrança lá da infância. E o que acontece, cara? Por que você tá contando toda essa história? Porque hoje nós se comportamos. Por quê? Porque por algo que aconteceu lá na nossa infância. Hoje, o nosso marido nos trata do jeito que ele trata porque aconteceu algo lá na nossa infância que dá um gatilho para ele tratar a gente como a gente acontecia lá na infância. Hoje acontece exatamente o que acontecia lá. Então, hoje a live vai ser bem profunda, assim, ó, olha só, bem profunda. E eu escrevi um monte de coisa porque eu quero que vocês saiam daqui entendendo tudo sobre isso, tá? Toda a origem da desordem e para vocês colocarem ordem. Vocês querem colocar ordem na casa aí? E não é só para casamento não, essa live é para todos os relacionamentos, até aqueles relacionamentos com amigo, com amiga, você vai entender muita coisa aqui hoje. Mas vamos lá. Então, entendendo que os nossos vícios emocionais vêm lá na nossa infância, né? Eles acontecem lá na nossa infância e hoje a gente vive os nossos vícios nos nossos relacionamentos sem saber, sem ter consciência. Então, daqui a pouco eu vou trazer muitos casos práticos para vocês começarem a identificar, tá? Mas antes mesmo de a gente falar sobre os casos práticos, o que eu quero dizer para você? O que não é vício emocional? Até eu coloquei aqui, ó. O que não é? Se você tá aí pensando, ai, Carla, não me lembro dos meus vícios, ai, Carla, deixa isso daí de lado, pra que falar isso, guria, né? Então, segura aí que você vai lembrar. Quando eu começar a contar as histórias, você vai lembrar. Então, segura aí a mente, segura aí a live que você vai lembrar, tá? Hoje você vai sair daqui lembrando alguma coisa. E toda vez que você lembrar, manda um coração aí pra mim. Manda um tchauzinho, alguma coisa, porque uma luzinha que tá acendendo luzinha aí pra vocês, pra mim continuar, tá? Com uns exemplos pra vocês entenderem. Primeiramente, tá? Vamos lá. Então, primeiramente, pra gente entender os nossos vícios emocionais, a gente tem consciência. Ah, Carla, eu não me lembro de nada, tudo bem. Mas hoje nós vamos ter a consciência que temos vícios emocionais. Eu, Carla, tenho muitos vícios emocionais e você que tá aí do outro lado me assistindo também. Só que você vai aprender a como superar isso, a como superar e entender quando a pessoa... Lembra que a pessoa que bebe e que usa droga, enfim, que tem vícios assim que dá pra ver, ela precisa daquilo pra viver, não é? Ela fica sofrendo, ela fica com abstinência se ela não usa droga, se ela não bebe, né? Então ela tem que beber pra realmente saciar o vício. E assim são as nossas emoções, a gente tem que beber ali da fonte pra saciar. Toda vez que a gente bebe do nosso vício emocional, o nosso corpo libera uma adrenalina. E eu queria falar pra vocês, esses dias eu até falei pro meu marido assim, nossa, quando eu era pequena, eu brigava muito com meu irmão, muito mesmo. Ele me tirava do sério, assim, um monte de vezes, né? E até esses dias a gente foi pra um curso e eu até pedi perdão pra ele de tanto que eu brigava com ele. E aí...
esses dias, o que aconteceu? Ele começou a disparar gatilhos em mim. Daquilo que eu sentia exatamente lá na infância, eu tava tendo uma reação, tipo, eu comecei a sentir algo muito forte, uma adrenalina dentro de mim. Olha o que o vício emocional faz com você. Você sente uma adrenalina. E eu falei, caraca, meu, eu vou explodir com o menino, né? Vou parar tudo. Olha aí, gatilho de vício emocional. Mas naquela hora você sente assim algo ferver dentro de você, que é uma adrenalina. É algo bom ainda. Por vício emocional ser coisas ruins, mas a gente sente como se fosse algo bom, porque a outra pessoa solta o gatilho na gente. Então, esse caso aí que eu tô falando do meu irmão, é mais ou menos assim, eu senti toda a adrenalina. E no casamento, Carla, como é que é? O marido faz isso e a mulher sente. Ou a mulher faz isso e o marido sente. E olha só, eu queria contar pra vocês uma cliente minha, que ela chegou pra mim e disse assim, Carla, eu não aguento mais traição. Eu não aguento mais ser traída. Eu não aguento mais perdoar, eu não aguento mais. Eu quero tratar isso porque agora eu vi que o negócio tá em mim. E aí a gente começou a olhar pra história dela. E ela começou a entender que quando ela era criança, ela vivia num ambiente em que envolvia a fidelidade dos pais, né? Infidelidade dos pais, mas também quando precisamente um irmão nasceu, ela se sentiu muito traída pelos pais, né? Porque os pais começaram a dar atenção mais para aquela criança, enfim. Então, ela cresceu com aquele gatilho de traição, que as pessoas realmente deixam ela de lado, né? E que vai vir uma outra pessoa para substituir ela. E no casamento dela, o marido traía ela para saciar aquele vício que ela tinha de traição. Exatamente, uma mulher que carregava uma ferida de traição. E aí, quando ela curou tudo isso, ela começou a entender os comportamentos que ela fazia para que ele tivesse esses gatilhos de traição. E ele saciava um vício dela e ela saciava um vício dele. É forte isso, né? Tipo, a pessoa tem um vício de traição, mas existe muito isso, gente. E olha só, um dos mais, assim, fortes, que é o da rejeição. Todo mundo algum dia já foi rejeitado, ou na escola por um amiguinho, ou com os pais, ou uma gravidez indesejada. Todo mundo alguma vez na vida foi rejeitado. Só que existem pessoas que carregam essa ferida muito forte mesmo. E eu queria dar um exemplo de uma cliente minha que tinha esse gatilho de rejeição muito forte, e ela ia em diversas academias, né? Ela ia em diversas academias e aí ela sempre não se sentia à vontade. Tipo, ela chegava lá e as pessoas rejeitavam ela. Ela dizia, Carla, eu não consigo me enturmar com o povo. Eu não consigo me sentir eu lá naquele lugar. E aí a gente foi trabalhando isso e ela entendeu a rejeição lá da infância. E o que acontece? Ela ia nos determinados lugares e as pessoas rejeitavam ela. Por quê? Porque ela tinha tão forte aquilo dentro dela que antes mesmo dela chegar, ela fechava a cara. Tipo, ela não chegava e não conversava com ninguém, né? Porque o medo dela era tão grande de ser rejeitada que ela criava uma armadura por cima dela para outras pessoas não rejeitar. Então, olha só como é muito forte. E o dia que ela se libertou dessa armadura que ela mesma colocava nela, ela começou a ter mais amizades. Até ela, um dia ela chegou pra mim e disse assim, Carla, você acredita que o pessoal me chamou pra jantar? O pessoal lá da academia, que era um negócio muito ruim lá, e agora, né? Por quê? Porque ela se libertou daquela rejeição que ela carregava dentro dela e ela não sabia. Por isso que eu digo pra vocês que essa live tem que ter consciência aí pra vocês. Porque se não ter consciência, não vai adiantar em nada. Mas vamos de mais casos práticos. Vocês estão entendendo, gente? Estão entendendo? Vocês estão entendendo? Me mandem aí perguntas pra mim. Vamos lá.
no casamento, tá? Vamos voltar pro casamento agora. Chega de academia. No casamento, mulheres, vícios emocionais de mulheres, tá? Vício emocional de comparação, né? Fica se comparando com outras mulheres. E aí o que acontece? Toda vez que você tem um vício emocional de comparação, o que acontece lá na infância? Papai e mamãe comparavam você muito com os irmãos, ou com o vizinho, com o tio, com os primos, né? E hoje você vive se comparando. Aí você compara o teu casamento com o outro, né? E você tem o vício emocional da comparação, porque você carrega isso desde quando você era criança, tá? Vamos outro. Eu vou dizer um pra vocês que é mais fácil, né? Eu tinha o vício emocional da vitimização. Então, assim, ó, alguém chegava pra mim contar uma história, assim, triste, sabe? Eu achava uma mais triste pra contar pra pessoa. Porque eu tinha o vício emocional da vítima. Então, toda vez que alguém contava uma história, eu me lamuriava ainda mais, né? Mas eu nem sabia que eu tinha isso, né? E aí depois, com todo esse conhecimento, esse autoconhecimento, eu comecei a entender, nossa, o quanto eu tenho esse vício emocional da vitimização. Vamos lá, mais um vício emocional da vitimização. Vamos lá, da humilhação, né? Lá na escola, quem de vocês já foi humilhada lá na escola? Esses dias eu tava me lembrando de um caso que eu fui humilhada na escola, sabe? Na educação física. E aí eu fiquei pensando, nossa, por que muito tempo eu não fiz esportes, né? Por que muito tempo eu não fazia esportes e dizia assim, eu não gosto de futebol, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Por conta desse vício emocional. Desse vício emocional que eu tinha de humilhação, né? Eu tinha sido humilhada lá na escola. Então, o que eu fazia? Eu me protegia. Lembra aquela menina da rejeição? Ela criava uma armadura por cima dela para se proteger, E eu a mesma coisa, eu me protegia, né, de esportes, não faço esporte, não gosto, porque de medo de ser humilhada novamente. Então, o vício emocional, ele tem dois viés, um que você se protege para você não receber, ou outro que você acha de pessoas que façam com que alimentem esse vício dentro de você. Que é o mais comum no casamento. Que, tipo assim, os opostos, juntos, né? E o que acontece? Um alimenta o vício do outro. Tinha uma cliente minha que ela tinha o vício emocional de controlar. Ela adorava controlar as pessoas, né? Ela amava. Tipo assim, controle era com ela mesma. E o marido, então, né? Ela tinha o vício emocional de controlar o marido muito forte. E aí ela controlava ele. Ela tentava controlar, só que ela não conseguia. Só que olha só. Ele saía de casa, tá? Ele saía de casa e ela ficava brava, ficava ligando, foi sair com os amigos, né? Enquanto ela podia ter um tempo pra ela, né? Pra ela fazer as coisas, pra ela assistir uma boa série. Quem tá aqui gosta de assistir série, criar momentos pra elas. Ela só ficava, ligando, controlando, né? E aí, quando ele chegava em casa, ela brigava com ele, né? O vício emocional da briga. E aí, depois, o que ele fazia? Ele se fechava, ficava tipo uma semana burento, né? Porque ela alimentava o vício dele de ficar de ficar burento, e ele alimentava o vício dela de briga, de controle, né? E aí, quando ela entendeu isso, essa dinâmica, tudo que aconteceu na vida dela, o que ela fez? Toda vez que ele saía, ela mordia até o travesseiro pra não ligar. E ele chegava em casa e cutucava ela assim, disse que cutucava ela pra ela acordar, pra ela brigar com ele, né? E ela disse que ali ela se mantinha firme. E ela disse pra mim, Carla, o que acontece? Quando a gente tem um vício emocional e a gente descobre, a gente domina ele, mas a outra pessoa quer saciar o vício dela. E ela faz de tudo, né? Pra você saciar o vício dela. De ser xingado, de ser, né? Então,
ela disse assim pra mim, Carla, olha só a dinâmica disso. E eu disse assim, é exatamente isso que acontece. Então, meninas, vocês têm que sair daqui com consciência, entendendo os vícios emocionais de vocês. Vamos lá. Mas você deve ouvir as pessoas dizer assim, ó. Carla, fulana, eu sou assim, eu nunca vou mudar, eu sou assim mesmo, né? Com síndrome de Gabriela, ai, casamento é difícil mesmo, né? Eu sempre escuto assim, casamento é difícil porque você não conhece os seus vícios emocionais. É difícil porque você não conhece o seu perfil comportamental. É difícil porque você não se conhece. E aí você vai repetindo padrões lá da infância. Você vai repetindo padrões lá da primeira escola que você teve de se relacionar, que foi com seus pais. Lá na infância você aprendeu como se relacionar. E hoje você só replica aqueles comportamentos. E para você se livrar disso é preciso consciência. O primeiro passo é preciso consciência. Amores, me contem. Eu até peguei o livro aqui dos vícios emocionais que eu tava lendo essa semana para trazer um a um para vocês. Me contem aí, vocês estão conseguindo identificar? Como é que tá? Me mandem aí luzinha, me mandem coração que eu quero ver aí. Vamos lá. Vamos lá, minhas lindas. Olha só. Ninguém tá tendo consciência? Precisa de mais casos? Vamos lá, então. Vícios emocionais. Vou falando aqui vários, e aí vocês vão me mandando luzinha se aparecer algum. Vamos lá, de vitimização, que eu falei pra vocês, né? Que a pessoa contava uma história, eu contava outra. De raiva, de sentir raiva. Quem tem esse vício emocional de ficar... de sentir muita raiva aí? Também é um vício emocional. De problemas, pessoas que têm muitos problemas na vida e sempre estão arrumando problema para resolver, né? Tem o vício emocional de resolver problemas. De estresse, olha só, estresse é um vício emocional. De controle, lembra da minha cliente do controle? Ajudar os outros, né? Tem pessoas que têm o vício emocional de ajudar outras pessoas. Já tive esse também. Atividade constante, de não se permitir parar. Quem de vocês, mulheres, tem esse vício emocional? De não se permitir parar. De estar sempre constante, sempre fazendo, uma fazedora. Quem tem? Fala aí. De tristeza, de se sentir triste. Quem tem esse vício emocional de ficar triste, de se sentir triste todo tempo? Vamos lá, de doenças, também existem doenças que realmente são emocionais, né? E aí trazem esses vícios aí. Vamos lá, de solidão, de se sentir só, abandonada, olha, abandono, de ser traído ou de trair, vícios emocionais, de ser pobre e ter dificuldade financeira, de eternos recomeços, né? Tá sempre recomeçando, aí sai de um trabalho, vai para outro e assim vai. Tá sempre recomeçando na vida ou nos relacionamentos. Quem tem esse vício de eternos recomeços? De ser maltratado e humilhado, olha só, quem dessas mulheres que estão aqui me assistindo, que tem relacionamentos muito tóxicos, né, e possuem vícios emocionais de ser maltratadas e humilhadas, de ser lesado, passado para trás, quem que tá acendendo aí uma consciência? Medo, vício emocional do medo, de agradar os outros, de trabalhar e produzir compulsivamente, de gastar dinheiro, de mentir. Olha, tem muitos vícios aqui, mas não vou tomar todo o tempo de vocês. Eu falei muitos, olha só. Então, coloquei uma base para vocês de vício emocional. E esses vícios emocionais ocasionam a desordem na sua vida e no seu casamento. Esses vícios emocionais fazem com que você tenha hoje, atraia hoje os problemas que você vem atraindo.
esses vícios emocionais fazem com que você sinta aquela adrenalina que eu falei pra você, sabe? Aquele cortisol que você recebe. Então, eu quero que vocês saiam daqui hoje pensando quais desses vícios que a Carla falou hoje eu vivo no meu relacionamento. Quais desses hoje eu vivo mais precisamente todos os dias. Vamos lá. E agora, para você sair daqui, entendendo mais sobre isso, eu quero dizer assim, ó, que pra gente entender os vícios emocionais, até eu falei aqui, é preciso se conectar com o seu passado e entender o que aconteceu lá. Primeiramente, entender o que aconteceu lá na infância e que hoje você vem replicando, ou que alguém vem replicando com você e você vem alimentando o vício da outra pessoa. É uma dinâmica muito esquisita, mas você tem que entender disso, tá? Para superar, primeiramente, consciência. Segunda coisa, entenda o seu perfil comportamental. Lá no teu perfil vai te mostrar os seus vícios emocionais, né? Existem perfis comportamentais, por exemplo, que tem muito controle, né? O perfil como dominante. O perfil dominante, ele tem um vício emocional do controle. E o que acontece? Ele controla tanto que ele controla o marido, ele controla o filho, ele controla todo mundo, né? Controla o trabalho. O que acontece? É uma mulher sobrecarregada. Ela controla tanto que ela centraliza tudo para ela. Então, olha só como é importante entender o perfil comportamental para você entender o vício emocional, para você ter essa consciência. Existem perfis comportamentais que têm um nível muito grande de rejeição e lá aparece, né? Tudo isso. Então, quando você tem essa consciência que você conhece o seu perfil, você começa a trabalhar os seus vícios emocionais. Ali, nesse autoconhecimento. Aí você olha para o teu perfil e começa a conhecer todos os vícios emocionais que te acompanham. Então, para você superar, primeiramente consciência, segunda coisa, olhar para o passado, o que realmente aconteceu lá, que hoje você vem replicando. Ah, Carla, mas é só olhar? Não, não é só olhar, porque hoje, de repente, você até já sabe. Ah, Carla, aconteceu isso lá no meu passado. Por exemplo, eu tive uma cliente que ela dizia assim, Carla, o meu pai bebia e hoje eu tenho um marido bêbado. Aconteceu isso, é normal isso, ela me disse, né? É normal isso. E aí, o que eu faço? Porque olha só, racionalmente é normal isso. Porque a emoção se aloja onde? Na carne. Então, aquilo que você ouviu e sentiu ficou na sua carne. Está aí dentro de você. Então, por isso que eu disse para vocês, meninas, lá no início, deixem a razão de lado, porque a razão não vai ajudar vocês hoje. É somente a emoção. Hoje é uma live de emoção, de trabalhar o seu emocional. Já diz, né? Vício emocional. Então, aquilo que eu falei pra vocês, quem sabe você já sabe o que aconteceu lá e que vem acontecendo hoje. Mas isso não é racional, é emocional. E como que trata isso? Conhecendo, tendo consciência, mas também que você olhe para o seu autoconhecimento e quando isso acontecer, você tem que ser forte o suficiente para segurar no travesseiro e morder, porque quando a pessoa vê que você não tá mais alimentando o vício dela, ela vai te provocar. Ela vai te provocar e vai tentar fazer com que você reaja, porque mais precisamente, se hoje ela alimenta o vício teu, você também alimenta um dela. Então, se hoje o seu marido alimenta um vício seu, consequentemente você também alimenta um dele. E como que a gente cura esses vícios emocionais? Abstinência. Conheceu o vício? Agora se torne abstinente esse vício. Mais uma coisa, entenda o seu perfil comportamental e a sua linguagem do amor, porque o amor vence tudo, né? Então, toda vez que você tiver um gatilho de vício emocional,
coloque amor. O amor vence tudo. Então, lembrando, né? São várias coisas para você sair daqui hoje e anotar no papel e não deixar isso esquecido. Não deixe isso esquecido. Conheça do vício, entenda que o vício se aloja na carne, que ele não é racional, então com a razão você não vai resolver nada, e sim com a emoção. E como que a gente resolve a emoção, Carla? É tendo a abstinência do vício. É dizendo assim, dizendo não, é se comportando, né? Como se trata de emoção, então você vai ter que trazer novos comportamentos. Não é nem comunicando, tá? Então, novos comportamentos, uma nova postura, uma nova mulher. Então, aconteceu o vício, uma nova postura. Lembra que eu falei pra vocês da vítima? Toda vez que eu ia contar uma história triste, eu parava e segurava, né? Então, eu ia criando um novo padrão linguístico em mim, segurando a fala ou contando uma história boa, não uma história de tristeza. Então, assim, eu fui curando esse vício emocional. Mas, primeiramente, o que eu entendi? Eu entendi realmente qual era o vício, entendi que ele não era racional, era emocional, entendi meu perfil, que lá dentro tinha tudo isso. E aí eu trabalhei com novas ações maravilhosas. Me mandem dúvidas aí. Tem alguém porque ó, esse conteúdo é bem assim, ó, eu tô até suando aqui. É bem caloroso. Me mandem dúvidas, me mandem, conversem comigo. Vamos ver o que eu mais anotei pra vocês. Minhas lindas. Olha só, dar abraço, até anotei aqui, abraço, beijo, que a gente cura o vício com amor, então com abstinência, com amor. E Carla, tem vício da rejeição, cura com amor, abraço, beijo, novas ações, tá? Então a gente sempre cura os nossos vícios com novas ações. Tá tudo certo aí, meus amores? Então, vamos encerrar, né? Hoje a live foi sobre a origem de toda a desordem, tá? Eu não sei se não tá vindo pra mim os comentários de vocês, que aqui parou tudo, acho que travou. Mas vocês têm uma nova chance de curar tudo isso, de vocês receberem esse conteúdo e não deixar só ir na mente de vocês e dizer assim, ah, Carla, o que você tá falando? Vocês têm uma oportunidade de mudar a vida de vocês, de mudar o casamento de vocês. É se conhecendo ainda mais, procurar ajuda, procurar entender ainda mais sobre esses vícios emocionais, procurar o seu perfil comportamental, entendê-lo e trazer novas ações, tá bom? Boa noite a todas, obrigada pelo tempo de vocês, por vocês estarem aqui comigo nesse final de noite, sou muito grata, amo todas vocês, desejo uma boa noite. E que seja uma noite de um sono restaurador, tá bom? Próxima quinta, vou deixar a caixinha lá para vocês escolherem o assunto da próxima live. Tchau, tchau!